meu Redentor. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Senhor, recebe, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando deu o sangue vivo que Jesus já verteu, passará sem ter ferido. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, como promete, sempre fará. Nele confia o pecador e pela fé vida nova terá. Quando deu o sangue vivo que Jesus já verteu, passará sem ter perigo. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz e no juízo tu vai entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja apagar. Quando deu o sangue vivo que Jesus já verteu, passará sem ter perigo. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo será. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fluirá. Quando deu o sangue vivo que Jesus já verteu, passará sem ter ferido. No Egito assim sucedeu. Maravilha quando creres. Maravilha quando creres. Quando creres. Se creres, verá a glória de Deus. Meu bom dia a todos, porventura me ouvem nesta manhã. Nesta manhã eu tenho uma pequena palavra de sabedoria sobre o assunto da grande prostituta do Apocalipse 17. Essa prostituta vai chegar o seu dia, o seu fim. Capítulo 17, está escrito o seguinte: a queda de Babilônia
e a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Então aqui está escrito, essa grande prostituta do Apocalipse 17, versículo 3, o versículo 5 do capítulo 17, e vi na sua testa estava escrito o nome, mistério, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Vendo eu, diz João, vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Então o anjo, no capítulo do versículo 7, vai explicar o assunto para João. Muito bem. Então esta grande prostituta, no original, fala mãe das religiões e a mãe das organizações. No original, bem entendido. Na Bíblia original está escrito assim. Mas é o mesmo assunto. Mãe das abominações da terra, das prostituições. Então ela, toda denominação que não tem o original, hoje, ela faz parte desta grande prostituta. É duro, mas é a realidade. Porque ela, essa mulher, estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus Cristo. Então nós temos certeza que as testemunhas de Jesus Cristo, as verdadeiras testemunhas, foram mortas pela grande prostituta do Apocalipse 17. Mas chegará o seu fim. Esta grande prostituta, ela terá o seu fim. Ela terá o seu fim. Fique sabendo, meus irmãos, todos nós sabemos disso. Continua a queda da Babilônia e as lamentações sobre a terra, no capítulo 18. Porque os seus pecados acumularam até o céu e Deus se lembrou da iniquidade dela. Versículo 5 do capítulo 18. Então, no versículo 8 do capítulo 18, está escrito, portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, será queimada no fogo, porque forte é o Senhor, o Criador, né? O Deus que o julga. Um dia será pago, será cobrado por Deus toda a malvadeza e o sangue derramado dos justos que morreram pela verdade. A verdade tem cabe em todas as partes para Deus. Esta grande Babilônia
ficarão de longe vendo o temor do seu tormento. Versículo 10. Dizendo, ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Deus não interviu sobre juízos ainda no mundo. Quando Deus, o Todo-Poderoso Criador, ele veio intervir no tempo do dilúvio, no tempo de Noé, ele enviou um homem para avisá-lo. Ele não enviou um para se organizar. Tempo de Noé, não. Para fazer grandes igrejas, grandes trabalhos, com dízimo, com oferta, com ceia, não. Ele enviou um mensageiro, um velho, e deu as ordens. Faça a arca. E quem que se salvou? Ele e a família. Então, um dia, Deus se vingará do sangue dos apóstolos e dos profetas que foram mortos. Um dia, Deus se vingará. Deus não interveio ainda sobre este grande juízo, mas virá um dia. Então, no versículo, final do versículo 23 do capítulo 18, diz o seguinte, a luz de candeia não mais iluminará em ti e voz do esposo e da esposa. Não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram grandes da terra. Porque todas as nações, escuta aí, todas as nações, versículo 23 do capítulo 18, todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Veja o versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Nela está o sangue das testemunhas de nosso Criador. Nela quem? Na grande prostituta do Apocalipse 17. Por isso que no capítulo 18, versículo 4, Deus diz, sai dela, povo meu. Uma grande voz que disse, sai dela. A voz veio do céu para João, que dizia, sai do meio dela, sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados, para que não incorram nas suas pragas. Então Deus, o Criador, se vingará de tudo a maldade. Agora, se eu e você, nós, obreiro, pastor, querido, todos os irmãos que me ouvem nessa hora, nesse Paraná, nesse Brasil, lá para o Paraguai, eu tiver irmãos que me conhecem. Se nós estamos num trabalho, num lugar, numa congregação doutrinária que não bate com a palavra da hora, com o original da hora,
nós estamos incluídos na grande prostituta do Apocalipse 17. Seja você bonzinho, seja você honesto, seja você o que for de melhor que você seja, o eu, mas estamos incluídos. Se nós cremos em retaliação e mentira bíblica, contra a Bíblia, contra a verdade, contra o que Deus disse, nós estamos incluídos nessas pragas. Mas um anjo grita e diz, sai do meio deles. Na outra escritura nós dizemos, sai do meio deles e não toque nada imundo, e eu a receberei. Então tem que haver uma separação do pecado. Pecado na carne, pecado religioso. Tem que haver. Como diz aquele hino que nós cantamos, no juízo tu vai entrar se você não se arrepender. Nós temos que ter arrependimento das coisas erradas. É melhor eu ficar na minha casa até que um dia encontre alguém que tenha o mesmo espírito meu, desta verdade e palavra. E eu estar num lugar que Deus não aceita mais, porque se acumulou-se o mal, está acumulando-se. Sai, porque foi acumulado. Deus está olhando para isso. Um dia, Deus cobrará, se vingará de todos aqueles que se prevalecem falando que quer com mentira para o povo. O que resolve hoje? Ceia de amor? Não resolve mais. Porque só tem dado o quê? Os batismos nas águas e as ceias de amor têm dado divisão. Só isso que tem dado. Briga. Riqueza. Então, por isso que não tem mais resultado, não tem mais nada. Não existe unidade, testemunho de Deus. Olha, nós precisamos de um arrependimento profundo para não entrarmos nesse juízo desta grande prostituta, desta grande Babilônia que será queimada. Porque o sangue dos apóstolos, o sangue dos verdadeiros profetas, das verdadeiras testemunhas, estão sobre eles, sobre esse povo, sobre essa doutrina maligna. Está tudo incluído. Porque nesta parte Deus ainda não interviu. Mas um dia ele virá para fazer juízo contra este mundo. E o que eu tenho que fazer? É estar fora dessas coisas. Então, vamos ficar separados destas doutrinas. Não importa quanto eu sofra, quanto eu tenho dor, quanto eu tenho dificuldade, quanto eu tenho angústia, eu quero ficar com a original palavra de Deus. Esta original palavra. Porque nesta original você pode
ser limpo, eu posso ser lavado neste sangue. Fora disso, você fica atordoado. Porque quando nós saímos, em 1960, comecemos a ler a Bíblia, o catolicismo, nós vimos as suas doutrinas erradas. Nós ficamos 11 anos, eu fiquei 11 anos, desde os anos 70 até 72, cantando, pregando, e tinha coisa boa, tinha. Mas quando vimos melhor, saímos e aceitemos melhor. Agora, relaxaram-se tudo. Onde está o melhor? O melhor está em Jesus Cristo, porque ele não se relaxou. Deus não se relaxa. Quem se relaxa é nós, é o homem. Deus não há relaxamento na sua palavra. Com Deus não se brinca e com Deus não há relaxamento. Então as pessoas ficam atordoadas. Meu Deus, coitado, aonde vai? Cada um no seu canto e brigando um com o outro. Então, cumpre-se que o próprio pastor Joaquim falava no ano 71. No céu tem que ter um cantinho para cada um, porque estão todos divididos. E por que eles não permaneceram no que pregaram no início? Por que não permaneceram? Porque não querem aceitar o que está escrito na própria Bíblia, colocando o homem, doutrina humana no assunto. É por isso que acontece o que aconteceu. Não tem força mais. Mas veja-se os apóstolos de Deus, os que creram até o fim, morreram pela verdade. Porque matar os profetas de Deus não significa nada diante de Deus. Porque matam o corpo, mas não matam a alma. Então, vamos temer quem? O Deus, o Criador. Que a graça do Senhor nos continue perdoando nossos pecados. Só a graça, só a graça. Então, meu Deus, não brinquem com Deus, porque o verdadeiro atalaia, ele está meio sozinho. Ele não nega. Oferece dinheiro para alguém e vê se nega ou não nega. Quando verem a grana, eles dizem, não, o negócio é a grana. Mas Jesus Cristo não mandou fazer isso. Ele disse, não creia nos dois senhores. Um você tem que amar e outro você vai ter que odiar. Então fique com a palavra de Deus, com a verdade da hora e deixe a idolatria do dinheiro doutrinária, que o Senhor completa esta palavra do céu para todos nós nesse dia. Vamos sair da Babilônia, dos seus ensinamentos. Em nome de Jesus Cristo, que Deus nos ajude. Minha saudação a quem me ouve. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Criador.